Eita, nome difícil. Doutora Tayene, do nosso lado. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Roberto. Olha, fortalecendo a nossa bancada, nada mais, nada menos do que doutor Eduardo Ferrari. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Roberto. Olá, Tayene. Olá, doutor Rodrigo Prates. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Prazer é todo nosso. Doutor Rodrigo Prates, completando a nossa bancada de peso hoje. Bom, boa noite, Roberto. Boa noite a quem nos assiste. Ferrari, Tayene. Um excelente programa hoje, de muita audiência. E com certeza vamos debater bastantes assuntos aqui hoje. E olha, para completar o programa ainda, vamos ter ainda no segundo bloco o diretor do curso de medicina da Unisa. Olha, tem novidades bacanas aí, tenho certeza que você vai gostar disso daí, hein? Estão vindo com tudo aí, a gente que sempre sonhou, aliás, né, doutor Ferrari sabe disso, era um sonho do saudoso professor Veronese trazer um curso de medicina aqui para Guarulhos. Você lembra disso, doutor Ricardo? Sim, entusiasta, né, da educação de um modo geral, né? Verdade. Tivemos grandes momentos juntos, um cara sensacional, faz muita falta aqui para o nosso convívio. Eu acho que foi um pecado essa doença ter levado uma pessoa como o professor Veronese, sabe? Quem o conheceu, eu que estudei ali também na universidade, era muito comum ele andar pelos corredores e às vezes os alunos mais carentes procurava até ele, falava, professor, eu estou com dificuldade e tal, e ele assinava um papelzinho e mandava e resolvia. Era um cara espetacular. Sim, doutora. É verdade. Muitas histórias. Muitas histórias bacanas. Bom, por que nós trouxemos esse trio aqui de peso aqui? Nós vamos falar um pouquinho sobre direito, sobre a importância de você ter um profissional, não só naquela hora mais necessária, mas de uma forma, né, doutora, de se antecipar ao problema. Sim, a prevenção é talvez uma receita de economia para a empresa. E para o cliente, né, principalmente. Aí, seja pessoa física ou pessoa jurídica, a prevenção é a palavra-chave. Mas uma preocupação que nós temos, doutor Ferrari, é com relação, muitas vezes, a pessoa acaba se preocupando com o custo e muitas vezes nem vai procurar qual seria esse custo. Pois é, a ideia de que o advogado, a advogada ali representando uma empresa, representando seu assistido, gera um custo. Mas a gente tem um trabalho desenvolvido por advogadas e advogados, e sobretudo aqui na cidade de Guarulhos, preventivo. Então você tem ali a possibilidade de evitar, talvez ali na frente, algo que seja muito mais caro do que fazer a manutenção de alguém ali, te dando as prevenções e os caminhos a serem seguidos de forma correta, sem que você onere sobremaneira a sua empresa, né, ou o seu negócio propriamente dito. Então, funciona como algo organizacional dentro da empresa, pré-estabelecendo ali os caminhos melhores a serem seguidos. Evidente, não é, Roberto, que o direito não é uma ciência exata, porém, você tem caminhos que minimizam os problemas e as dores futuras, né? E esse trabalho que é desenvolvido pela advocacia e por advogadas e advogados, certamente vai colocar a empresa em um campo mais seguro ou menos obscuro durante a trajetória aí do desenvolvimento do seu negócio. Doutor Prates, quando a gente fala em empresa, né, o pessoal da empresa sempre tenta cortar o custo máximo que dá, né? E também a defesa jurídica nem sempre é colocada como uma prioridade da empresa, não, doutor? Sabe que isso é uma coisa cultural? Há uns anos havia um slogan: sou brasileiro e não desisto nunca. Verdade. Vocês devem lembrar disso, Tayene, Ferrari e o nosso próximo convidado da Unisa também. E nisso, o brasileiro é um povo muito resiliente. Então, é um empreendedor nato. Ele vai montar um negócio, muitas vezes, sem ter uma graduação, ou se tem uma graduação, ele não aprendeu gestão de negócio ao longo da graduação. Então, ele vai ali procurar na internet, vai procurar um amigo, um colega, e ele vai montar o negócio dele. Mas, assim como deve haver um bom contador, também tem que se preocupar com um bom jurídico. Né? Porque o jurídico, o Ferrari falou muito bem, ele é um investimento do negócio. Ele não pode ser visto como um custo.
O investimento que vai trazer soluções, vai trazer prevenção, vai trazer uma visão gerencial sobre o que ele tem hoje e, sem dúvida alguma, vai profissionalizar o negócio dele. Então, o que a gente vê muito hoje são histórias de pessoas batalhadoras, mulheres empreendedoras, homens que às vezes faliram então no seu segundo negócio, terceiro negócio, e estão indo muito bem, mas teve a vírgula que não tomou uma cautela, porque não tinha orientação. Porque ninguém falou, olha, procure um bom advogado, tenha um assessoramento jurídico. E é como médico, né? Quando a pessoa fica gripada, ela não pode simplesmente ir lá tomar qualquer tipo de medicamento. Ela tem que procurar um bom profissional de saúde, um hospital, para tomar um medicamento correto. Senão não vai fazer nenhum efeito, não é mesmo? E vai ficar 15 dias, 20 dias, e isso, infelizmente, culturalmente, uma cultura latina isso, as pessoas não têm a visão de investimento, elas têm de custo, porque ela fecha valor, ela supõe que seja um gasto alto, não procura, e quando vai procurar, aí a feira já passou, tá a barraca desmontada, e você tem que tentar salvar algum legume que está ali. Gostei dessa questão da feira. Nos acompanhando aqui, Ricardo França, ele que é presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos, a SEAG. Dr. Nelson Júcio está mandando uma boa noite para nós, desejando um bom programa. Leonardo Costa, também uma boa noite. E o Celso Pinheiro, lá da região dos Pimentas, mandando uma boa noite. E também o escritor, quando se contrata, quando se tem uma equipe assim, quais são os grandes benefícios, doutora, que a gente pode... Vocês dão uma assessoria, é isso mais ou menos? Não? Como é que é isso? Eu acho que no mundo moderno a gente tem que pensar sempre na palavra parcerias, né? E nós aqui, cada um dentro da sua especialidade, acaba complementando o trabalho do outro. Uhum. Né? Então, um empresário, quando contrata um escritório, no caso, né, de nós aqui, a gente dá um suporte dentro da área trabalhista, dentro da área empresarial, o doutor Ferrari aqui fazendo a parte criminal. Então, é aquela coisa de você ir ao local onde várias especialidades lhe são oferecidas. Então, quando você faz uma parceria nesse sentido, né, e o cliente, uma empresa, por exemplo, nos contrata, ela vai ter um portfólio de serviços ali à sua disposição. E isso no sentido já da prevenção dentro dos seus negócios, seja na esfera trabalhista, né, no meu caso, na área parte criminal, às vezes algum problema com algum funcionário, ou às vezes até na parte contratual, né. A senhora orienta na questão como deve ser contratado, como é que deve ser registrado o funcionário, é isso? Sim, porque tudo... Não é tudo igual? Não, a gente tem que ter protocolos, né? Toda empresa tem que ter um protocolo. Né? Se a gente pega uma pequena empresa, é de um jeito, às vezes o regime de tributação é diferenciado. Tem a questão também dos sindicatos, qual empresa está afiliada a qual sindicato. Então, tem toda essa parte que a gente tem que dar esse suporte, né, para o empresário, para que minimize o risco de uma reclamação trabalhista no futuro. Mas sempre tem. Isso sim, né? Isso sim. Hoje eu estava conversando com o Dr. Luiz Cabral, né, nós estávamos falando algumas coisas interessantes, e eu não tinha parado para pensar isso, Dr. Ferrari. Hoje, com essa coisa da diversidade tão gigantesca, o empresário tem que tomar uma série de cuidados, porque pode ir para o lado criminal, né? Uma coisa simples, ou que seria até algum tempo atrás considerado simples, pode levar a empresa a responder juridicamente, né? Sem dúvidas, não é? Aquela máxima que diz, você não precisa dizer nada, né? Você tem o direito de ficar calado. Tudo que você disser vai ser usado contra você. E quando você está amparado com um especialista, seja para qualquer segmento, né, tanto na área trabalhista quanto na área empresarial, civil, como o Dr. Rodrigo, e também na área criminal não é diferente. E o penal empresarial, que é um segmento que a gente desenvolve nessa parceria, nesse nosso âmbito, visa minimizar ali, visa entender todo o processo, porque às vezes não está acontecendo um fato típico, mas a conduta e mesmo a forma, às vezes, inexperiente daquele que está enfrentando o problema leva à condução daquilo que possa vir a ser um crime. Né? E aí colocou
tá lá, tá no papel, foi para frente, a situação dali para frente fica muito pior, né? Então, os passos, a ideia é analisar, entender o processo, né? E seguir ali com um encaminhamento, né? O Dr. Prats, hoje em dia mudou-se muito a lei trabalhista, a lei tá chegando aí o novo arcabouço fiscal. Como é que vocês estão vendo essas mudanças? Parece que tudo está mudando e mudando muito rápido. Isso melhora a vida do empresariado? Isso piora a vida do advogado, que vai ter que reaprender tudo? Como é que está isso? Boa pergunta, né? Toda vez que tem mudança de governo, vai ter mudança de legislação. Aliás, a lei muda todos os dias, sinto dizer a quem nos assiste. Algumas legislações são mais relevantes, outras não tão relevantes para uma atualização. Há um exemplo, por exemplo, o Estatuto da OAB mudou essa semana, né? Não sabia. Agora são infrações disciplinares, discriminação, assédio moral, por exemplo, coisas que não haviam dentro do exercício profissional. A reforma trabalhista, então, a Taiane tem muita propriedade para falar do assunto. Veio um governo de uma certa linha, mudou a legislação trabalhista, o novo governo sinaliza que haverão mudanças, previdência muda também com alguma frequência. As legislações elas vão alterar de acordo com o momento que o país está. E é bom que seja assim. A lei não pode ser estática, e ainda é. Se você pensar hoje no fato, na realidade, a realidade não acompanha a legislação. Se nós pensarmos, por exemplo, em casamento homoafetivo, não há lei que garanta o casamento homoafetivo. Há uma legislação... Não é um casamento, é um casamento. Não é um acordo... Não, hoje é casamento. É casamento. O Supremo Tribunal Federal garante o casamento, garantiu por uma ação, o CNJ regulamentou e hoje é possível o casamento. Mas não há lei. Sinal que a legislação, e obviamente o Supremo de acordo com a Constituição Federal. Há uma legislação maior, mas não há uma lei ordinária, né, que trate sobre esse assunto. Então, a mudança de lei, sobretudo na empresa, é muito perigosa se o empresário não acompanha. Há uma legislação atual, por exemplo, que trata da equidade salarial entre homens e mulheres, receitíssima, né? E ali tem alguns critérios que a empresa tem que adotar de transparência. Se não adota, haverá naturalmente algum tipo de penalidade. Isso, nós temos a questão de jovens aprendizes, a questão de estagiários, nós temos até a questão de censo interno. Então, são assuntos fundamentais, né? A política de igualdade salarial, até mesmo de PCD, né? Onde o empresário tem que estar atento, até por uma questão sindical, não é, Taiane? Acho que você pode até completar essa resposta. Por favor, Taiane. Sim, a grande questão, eu acho que isso, complementando o que o Rodrigo começou, né? A legislação sempre vem atender um apelo da atualidade, né? Eu acho que esse movimento da igualdade salarial entre homens e mulheres começou, acho que talvez em Hollywood, né? As grandes atrizes brigando por os mesmos salários que os grandes atores. Então, isso também acaba repercutindo na sociedade. E aí a gente às vezes tem, né? Vamos supor aqui, eu, uma mulher advogada, junto com 2 homens advogados. Por que de repente, dentro de uma empresa, minha capacidade técnica pode ser igual à dos 2? Por que eu tenho que ganhar menos? Pelo simples fato de eu ser do gênero feminino, né? Então, essa questão das empresas estarem adequadas à legislação. Isso começa com as grandes empresas, né, como exemplo, mas isso repercute também. Às vezes, uma pequena empresa ali, né, como o Rodrigo falou, a sociedade brasileira ela tem por anseio, né, o empreendedorismo. Então, aí a pessoa cria um MEI, por exemplo, né, uma cabeleireira, vamos supor. Criou um MEI ali, está lá com seu salãozinho de beleza e, de repente, começa a contratar as pessoas. Ela tem que ter essa noção de que, a partir do momento que você passou de uma pessoa só profissional, liberal, que só prestava serviço sozinhos, e você passa a ter ali alguns auxiliares, isso tem que estar sustentado dentro de uma observância da legislação. A questão sindical é muito séria também, né? A gente tem os parâmetros sindicais de salário. Então, a partir do momento que agora a gente tem essa transparência exigida pela lei da igualdade salarial, isso provavelmente, aí nos próximos meses, a gente vai começar a ter os julgamentos nesse sentido, né? Isso, então, talvez nos próximos meses aí, no próximo ano, a gente vai ter uma repercussão da jurisprudência de julgamentos de processos que provavelmente já tem esse apelo da igualdade salarial.
né, entre diretores. Isso muito nos cargos de direção, né? Diretores, gerentes de grandes empresas. E a gente sabe que, na prática, as mulheres ganham menos, né? Percentualmente, muito menos às vezes que os homens. No mesmo cargo. Com relação ao advogado, eu realmente acho que não tem como, né? Mas sempre me falam o seguinte, se, por exemplo, for para descarregar um caminhão, ou serviço braçal, em que seria o homem ter uma estrutura física Sim. mais apropriada. Quando é intelectual, quando é medicina, é uma outra questão. Também tem que ser respeitado isso, doutora? Na verdade, nesses trabalhos braçais existe uma legislação própria para mulheres. Tem uma limitação de peso, uma limitação de horas. A mulher, ela tem algumas garantias peculiares, né? Por exemplo, o caso da mãe gestante, né? Um bebê recém-nascido. Ela tem direito, por exemplo, à amamentação, né? Então, é um período de intervalo que a mulher vai ter diferenciado. Na questão, por exemplo, você falou de descarregar um caminhão. A mulher realmente, a compleição física dela não permite. Não permite. Né? Então, ela não vai ser adequada àquele trabalho, àquela função. Mas se a gente pegar, de repente, uma motorista, né, de um bitrem, de um caminhão de carga pesada, ela vai dirigir tão bem quanto o homem. Né? Nessas questões, sim, mas na questão física ainda existem diferenças. Né? Isso a gente não pode negar. Tanto que a mulher tem alguns benefícios que os homens não têm. Por exemplo, o caso da gestante, né? É um benefício que fica meio complicado, né, doutora? A doutora, que é médico da Unisa, pode nos explicar melhor aqui. Depois... a parte médica é o especialista. Fisiologia, né? O doutor Ferrari com 4 meses, né, doutora? A prefeitura que são 6 meses de gestantes. A legislação, a Constituição nos prevê alguns períodos, né? A gente tem uma estabilidade, licença maternidade prevista dentro da legislação de 120 dias, 4 meses, né? As empresas cidadãs que aderem ao projeto de empresa cidadã, elas têm a prorrogação desse período. Então, aí passa de 120 dias para 180 dias, né? A gente tem um período maior. Muito bem, Celso Pinheiro está perguntando. Roberto, empresários que hoje montam uma empresa em Guarulhos verifica que impostos simplificados ainda está muito alto aqui no Brasil. E o município, igual Guarulhos, seja imposto federal, municipal e estadual, está tudo muito caro. Bom, os 3 aqui não são especialistas em tributário, né? Não. Então, vou ficar aqui. Também não é de política. O Celso ainda fala como os advogados analisam a política em Guarulhos, como a lei nova, confederativa, União dos Partidos em Representação Política em Guarulhos. Isso aí nós temos que trazer o doutor Leonardo Freire, porque acredito que nenhum dos 3 mexa com parte política. Não. Eu pensei que ele ia falar assim, graças a Deus. Não, é bastante complicado. A demanda aparecendo, a gente vai buscar a solução, não é? Mas a nossa especialidade tem sido cada um do seu segmento, não é? Eu vou puxar um caso trabalhista para a doutora. Meu Deus do céu. Teve um tempo atrás aqui, eu não sei como é que ficou resolvido, de que, sabe aqueles funcionários que são contratados durante a campanha 3 meses, né? Alguns acabaram entrando na justiça pedindo um vínculo empregatício. Eu não sei se a senhora acompanhou esses casos. E aí alguns juízes deram causa, outros não. Como é que ficou essa questão dos 3 meses, doutora? Sabe, lembra? Nesse caso específico, eu não acompanhei de perto nenhuma situação desse. Mas o que a gente tem é legislação específica, né? Então, a gente tem o trabalho temporário, que ele é previsto legalmente. Você pode fazer a contratação por um período, né? Um exemplo mudou fácil... Mudou bastante a legislação, né? Muito. Mas um exemplo fácil é daquela questão, por exemplo, dos canaviais, né? Aquele contrato de safra, né? Então, você contratava o funcionário só para aquele período, né? Com a reforma trabalhista, a gente teve novas figuras aí, que o empresário, até por uma precaução, pode se valer. Né? Por exemplo, a gente tem um contrato intermitente, que é muito usual no setor de restaurantes, por exemplo. O garçom, ele pode trabalhar no restaurante A de sábado, no restaurante B de domingo e ter contrato com as 2 empresas, sem problema algum. Isso, num período anterior, era mais difícil acontecer e até a legislação
reconhecer isso, né? Mas o trabalho temporário, que é o caso da pergunta, ele é previsto na legislação e ele pode ser feito. O reconhecimento aí dentro da justiça vai depender também da prova que o funcionário, né, o ex-funcionário, trouxer para a justiça. E aí vai é aquela questão da balança da justiça, né? As provas e as contraprovas. E nesses casos, Roberto, eu acompanhei um caso específico meio à distância. O cidadão ele já prestava serviço para o candidato, né? Então ele já fazia pequeno serviço sem estar com vínculo empregatício. E aí acabou ficando meio nebuloso. A Justiça do Trabalho está aí para justamente equacionar isso, né? Então, por isso que em alguns casos acaba reconhecendo, porque a pessoa não dá conta de que está colocando ali uma pessoa de modo sem estar registrado, informal, e aí acaba caindo, não é, no momento de contrato formal, porque aí é uma previsão e acha que está tranquilo. Mas e aquilo que acontecia antes e o que aconteceu depois? Né? Então, acaba podendo aí ter alguma forma de vínculo, né? O que a gente tem que entender é que na Justiça do Trabalho, né, e para o reconhecimento de um vínculo, por exemplo, a realidade fática é a que vale, né? Então, você contratou a pessoa, ela vai lá todos os dias à sua empresa e presta algum tipo de serviço, ela é seu empregado. Porque a realidade fática é aquela, ele está lá todos os dias, né? Como esse exemplo que o Ferrari deu, já havia uma relação anterior que acabou sendo reconhecida, né? Sim. Então, uma empresa pode ter vários sistemas de contratação ou apenas um? Ela pode pegar algum normal, tradicional, e outro apenas temporário e outro intermitente? Sim, é possível. Dependendo da função, é clara essa possibilidade. Você pode, por exemplo, aqui, né? A gente está num estúdio de TV aqui. De repente, algum estagiário, né? Sim. É uma relação de trabalho, não é uma relação de emprego. Essa é talvez a grande diferença. Então, o estagiário ele vai estar aqui para aprender. Então, pode ter um freelancer? Pode ter um freelance, um prestador de serviços. Isso pode, sim. Você não tem que ter todos os seus colaboradores, né? Os seus ali que estão dentro do seu guarda-chuva, todos como CLT, né, que a gente chama. Acabou nosso tempo, doutor Rodrigo. Tem que vir aqui mais vezes, Dudu. Eu queria fazer umas perguntas aqui a respeito a vida do empresário que sofre muito em algumas questões e aí não deu tempo. Mas eu gostaria que você viesse aqui mais vezes, doutor. Voltaremos e acho que a mensagem final, já que acabou o tempo, é que o empresário veja realmente como um investimento esse jurídico. Não veja como um custo. Certamente haverá um bom advogado, uma boa advogada que vai poder auxiliar as demandas nas pequenas, médias e grandes empresas e também nos empresários individuais. O que não pode é ficar no escuro. O que não pode é não formalizar. Tem que tomar muito cuidado. Vai alugar um ponto comercial, procura um advogado, veja a questão de alvará de funcionamento, licença. Vai contratar alguém, procure um advogado para saber regime de contratação. Vai fazer algum negócio, faça por escrito, né? E isso, sem dúvida alguma, nós podemos ajudar, mas vários outros advogados também podem. Não fique no escuro, cuide do seu negócio, né? A gente brinca que o CPF é uma coisa, o CNPJ é outra, e a gente tem que sempre blindar o CNPJ para que não tenham surpresas ruins no futuro, né? E com certeza, pensando na contabilidade e no jurídico como chaves fundamentais, a empresa vai ter muito sucesso. E aí vai ter muitos lucros no futuro, com certeza. Anote aí, doutor Rodrigo Prates. Doutor Ferrari, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Imagina, Roberto, para nós também, sempre um prazer. E hoje aqui acompanhado desses brilhantes advogados e advogadas que no dia a dia fazem a diferença para a sociedade, não só de Guarulhos, mas também para as empresas, na verdade, que necessitam de a orientação, o encaminhamento. Faz toda a diferença quando você tem um jurídico ali prestando esse serviço a título de investimento, como bem observado pelo Dr. Rodrigo. Obrigado, um abraço a todas e todos que nos acompanham. Doutora Tayene, obrigado. E falando que o Gilberto Sena está mandando um abraço para o Ferrari, para o Prates, para todo mundo. Um abraço, bom, Gilberto abraço Sena. Também. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição para voltar mais vezes, com certeza. Vamos pegar algumas questões específicas, porque nós estamos num momento, pessoal, bastante complicado que a gente ainda não aprendeu a lidar, né? Um amigo meu, dono de uma padaria, ele teve um pequeno problema com um funcionário
que estava usando Black Power para atender o público, né? E aí não tinha uma touca específica para ele. Era um negócio bastante complicado. Então, todos esses detalhes que parecem bobos, mas no final podem dar muita dor de cabeça, não é isso? Com certeza, com certeza. E ela vai estar aqui para nos orientar.